Olá, pessoal! Hoje nós vamos de slides e o conteúdo é os diferentes rituais da página 226 a 228. Eu sou a professora Renata e esse é o conteúdo do nono ano. Vamos lá para a aula. Vamos dar início aqui aos slides com o totemismo e o animismo. Estas duas palavrinhas, né? O totemismo, a gente fala que é uma religião, mas eu acho melhor a gente falar que o totemismo e o animismo são características de algumas religiosidades, como é o caso das religiosidades dos povos originários, né? Dos povos indígenas do mundo inteiro. E o totemismo, ele atribui um valor ancestral, de ancestralidade, a símbolos sagrados, né, contidos num totem. Ou seja, né, o ancestral está contido, pode ser numa planta, num objeto, em um animal. E isso é um símbolo sagrado que eles atribuem, né, esse valor ancestral. E o animismo é tudo que existe, né, tudo que existe na natureza, na realidade, possui uma alma ou uma energia espiritual divina. Então, tudo que existe pode ser cultuado, pode ser adorado, né? O sol, a lua, os rios, uma pessoa, né? Um objeto, tudo tem uma espiritualidade, né? Uma energia vital, divina e pode ser cultuado. Então, a gente viu na atividade anterior o totemismo do povo Alpiri, né? Onde as mulheres, os meninos também, naqueles rituais de passagem, né? Da infância para a adolescência ou da adolescência para a fase adulta, no caso das meninas, quando da infância para a adolescência, elas pintam o corpo, cantam, né? A pintura representa as cores ali das montanhas, da natureza, do habitat onde eles, né, vivem, e representa também a força dos espíritos ancestrais. E os meninos, para provar a sua força, quanto mais cicatrizes, né, tivessem pelo seu corpo, maior será essa demonstração da força e da coragem deles terem passado muito tempo sozinhos, né, na natureza, e ali você pode ter comparação, né, com um animal, né, que luta e que sobrevive da caça e vive sozinho e tem a sua força ali comparada, né, ao animal, tá certo? Falando mais um pouquinho do totemismo, esse termo totem, né, que é a raiz da palavra, significa sangue, né, um parentesco de irmãos, né, ou de pais e de mães e irmãos que eles ficam proibidos de casar-se entre si, né? Então cada clã que tem um certo totem, né, não pode se unir ou mesmo até guerrear com os próprios, né, com o próprio do mesmo clã. Então essa palavra vem desse termo Ototemã, que são uns indígenas, né, dos Estados Unidos. Vamos falar mais um pouquinho sobre o totemismo, que seus seguidores, eles tentam relembrar o animal do seu totem ancestral em marcas que são feitas por todo o corpo por meio de cortes profundos. Então também tem isso, né? A gente viu lá nos povos Uaupiri, e é uma característica do totemismo, que o totemismo ele é um conjunto de ideias e práticas, né, que acreditam na existência desse parentesco místico, porque não é um parentesco biológico, né, não é
a teoria da evolução, nada disso, é um parentesco místico entre seres humanos, animais ou objetos naturais, plantas, né, como a gente viu no slide anterior. E aqui a gente tem uma representação de um totem, que significa o quê? É um símbolo sagrado, adotado ali como emblema por tribos ou clãs, por considerarem como seus ancestrais e protetores. Então, o totem costuma ser um poste, uma coluna e pode ser representado por um animal, uma planta ou outro objeto. E agora a gente vai ver alguns exemplos do totemismo. O exemplo da tribo Iban na Malásia. O totemismo individual, né, que foi onde surgiu o de grupo, o totemismo individual é uma tradição lá da tribo Iban da Malásia, onde uma pessoa em particular sonha com um de seus ancestrais e, no sonho, nomeia um animal ou objeto através do qual ele se manifestará na realidade. E depois de sonhar com seu ancestral, o membro da tribo estuda o comportamento de cada animal daquela espécie que seu ancestral indicou para definir qual deles tem o espírito de seu ancestral protetor dentro de si. E aí, os membros da tribo geralmente carregam com eles parte de algum animal pertencente à espécie onde vivem os espíritos de seus ancestrais. E assim eles usam penas, colares com alguns dentes, ou se for o totem for planta, né, algumas sementes, enfim, eles usam, né, carregam com eles parte de algum desses totens escolhidos, né, que são revelados através dos sonhos, e os espíritos dos ancestrais estão sempre ali com eles, guiando, né, e ajudando o seu povo. E agora nós vamos para outra característica, né, das religiões dos povos originários, que são utilizados, né, nas práticas do seu dia a dia, né, que é o animismo. O animismo ele se baseia na tentativa de dominar as forças da natureza e sua influência na vida dos homens. Então, para os estudiosos em religião, o animismo representa a crença de que todas as coisas têm alma, portanto, vida própria. Então, tudo no universo tem aquela energia divina que a gente estava falando no começo. E no próprio dicionário, se você for procurar pela palavra animismo, diz que é uma ideologia ou crença de acordo com a qual todas as forças identificáveis na natureza, animais, pessoas, plantas, fenômenos naturais, etc., possuem alma. E para terminar, a gente vai ver alguns rituais animistas, falar um pouquinho sobre os rituais, sobre os seus objetivos e as intenções desses rituais para que a gente possa compreender um pouquinho, né? Então, como a ideia principal do animismo é a existência da alma, né, nos seres, e essa alma é imortal entre os homens, então, suas divindades elas estão sempre relacionadas aos elementos da natureza, né? E os principais são o ar, a água, o fogo e a terra. Por isso que, geralmente, os rituais, esses cultos são realizados ao ar livre. E também algumas celebrações animistas, alguns desses rituais, são formados a partir de um sincretismo religioso. Então, fazem preces cristãs e, ao mesmo tempo, utilizam algumas lendas, algumas histórias contadas por pessoas mais velhas da comunidade. E isso tudo faz com que a cultura e a tradição daquele povo, né, persista, continue. Tá certo? E alguns estudiosos também acreditam que o animismo
está na origem, né, das artes, porque a gente vê através de algumas pinturas, né, aquelas pinturas mais antigas, chamadas de pinturas rupestres, que o desenho ali mostra também essa magia animista, né, na pintura, na dança e na música. E isso é o patrimônio histórico da nossa humanidade. Né, registros em que o homem primitivo em círculo ou em roda e danças feitas em pares. Aqui está uma imagem, né, de uma imagem rupestre, uma pintura rupestre de uma dança, né, de um ritual aí animista, certo? A gente pode falar que é animista, né, porque geralmente quando eles desenhavam nas paredes das cavernas, isso significava, né, um pedido ali à montanha, aos seres, enfim, da natureza, para que eles conseguissem uma boa caça, para que eles não morressem, né? Então, um exemplo de uma oração animista é justamente eles pedindo à montanha, né, para que os protegesse, para que não deixassem a caça, né, matar o caçador, e sim ao contrário. Então, as danças e também os rituais em círculo, né? O círculo, ele não é totalmente fechado, quando eles representam, né, esses rituais em círculo na dança também, o círculo não é fechado porque essa abertura, né, simboliza a passagem dos bons espíritos para que entrem na roda, e assim também uma passagem para fora, né, dos maus espíritos. E as danças em pares têm a intenção de união, né, união dos dançarinos, e simbolizava a fertilidade, né, o crescimento ali da própria comunidade. Então, essas danças em duplas e também as danças com as formações em círculos são consideradas patrimônio cultural da humanidade, né? E essas figuras rupestres, a gente nota esses momentos tão importantes e eternizam, né, o vínculo e a sociedade, né, o grupo, o clã ali, como se formou e como se continua, né, essa união dos povos. Um abraço para todos, obrigada por ter assistido a aula e até mais. Beijo!